Na correria do dia a dia, pequenos gestos muitas vezes passam despercebidos, mas às vezes, um simples ato pode mudar para sempre a vida de duas pessoas. Imagine a cena: uma casa enorme, repleta de luxo e segredos, onde a rotina parece inabalável. Uma carteira perdida, deixada para trás por um milionário conhecido por sua frieza e seu jeito reservado. E uma faxineira, uma mulher comum, que encontra esse objeto valioso enquanto limpa o chão daquela mansão. Ela poderia simplesmente ignorar, poderia tentar se aproveitar da situação, mas escolhe o caminho da honestidade. Devolve a carteira, esperando talvez um sorriso de gratidão, ou até mesmo um reconhecimento simples. Mas o que acontece depois vai muito além de um obrigado. Um milionário, ao abrir sua carteira, se depara com uma foto antiga, amarelada pelo tempo, que o faz gelar por dentro. Um olhar que carrega memórias enterradas, um passado que ele acreditava estar esquecido. Por que aquela imagem, entre tantos documentos e cartões, causa um impacto tão profundo? Qual história está por trás daquela fotografia? E o que uma simples faxineira, que passa despercebida entre as paredes ricas daquela casa, tem a ver com tudo isso? Será que o ato de devolver a carteira desencadeou uma série de eventos que ninguém poderia imaginar? Essa história não é só sobre dinheiro ou honestidade. É sobre segredos guardados a 7 chaves, sobre humilhações escondidas atrás de sorrisos falsos, e sobre o poder que uma única foto pode ter para desenterrar verdades dolorosas. E, no meio desse drama, surge uma possibilidade de redenção, um caminho inesperado que pode transformar a vida de ambos para sempre. Prepare-se para mergulhar em uma trama cheia de reviravoltas, onde cada detalhe importa e onde o passado bate a porta quando menos se espera. Você vai se emocionar, vai querer saber o que aconteceu antes e o que virá depois desse encontro aparentemente simples, mas carregado de significado. Afinal, o que uma faxineira pode fazer ao devolver algo que parecia perdido para sempre? E como uma imagem antiga pode mudar tudo, até mesmo o destino de um milionário? Esta é uma história que vai prender sua atenção do início ao fim, revelando que, por trás do brilho do dinheiro, existem histórias humanas que desafiam o tempo e a memória. Parte 1:12. No luxuoso condomínio da Avenida Paulista, entre carros importados e jardins impecavelmente cuidados, vivia Henrique Monteiro, um empresário de sucesso e fortuna invejável. Conhecido por seu estilo rigoroso e um pouco frio, Henrique era dono de uma grande rede de hotéis espalhados pelo Brasil. Apesar de toda sua riqueza, sua vida pessoal era um mistério para muitos, cercada por poucas pessoas de confiança. Naquela manhã de segunda-feira, como de costume, a casa de Henrique estava em perfeita ordem. O relógio marcava 9h30 quando a porta da mansão se abriu para receber a nova faxineira, Maria Clara. Uma mulher de 40 e poucos anos, com olhar humilde, mas carregado de uma determinação silenciosa que poucos percebiam. Ela tinha sido recomendada por uma amiga de longa data, e apesar da economia apertada, Henrique decidiu contratá-la após uma breve conversa. Maria Clara iniciou seu trabalho com atenção e cuidado. Movimentava-se pela casa como se conhecesse cada canto, organizando com zelo, limpando cada superfície e ajeitando tudo meticulosamente. Henrique, que estava concentrado em reuniões online no escritório, mal prestou atenção à sua presença. Por volta das 11 horas, ao terminar de limpar o escritório, Maria Clara percebeu algo debaixo da mesa, uma carteira de couro preta, visivelmente cara. Ela a pegou e, ao abrir, viu documentos, cartões de crédito e um maço de dinheiro. Imediatamente, pensou no que deveria fazer. Embora precisasse muito do dinheiro, algo dentro dela dizia que aquela carteira não era sua para ficar. Decidida, Maria Clara levou a carteira até Henrique. Ele estava na sala de estar, assistindo as notícias na televisão. Quando a viu se aproximar com a carteira nas mãos, levantou o olhar, surpreso. "Achei isso aqui no escritório, senhor", disse ela, estendendo a carteira. Henrique pegou o objeto, abriu devagar, confirmando que seus documentos estavam todos lá. Um leve suspiro de alívio escapou de seus lábios. "Obrigado por sua honestidade, Maria Clara", disse ele, com uma voz mais suave do que de costume. Maria Clara sorriu timidamente, mas antes que pudesse se afastar, Henrique notou algo estranho.
No meio dos documentos, entre uma carteira de motorista e um cartão de crédito, havia uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Ele a pegou e seu rosto mudou completamente. Era uma imagem em preto e branco, de uma jovem mulher sorridente ao lado de um homem que Henrique reconheceu imediatamente, seu pai, Antônio Monteiro, que havia falecido há quase 2 décadas. Mas o que realmente o fez gelar foi a mulher na foto. Ela não era ninguém menos do que a mãe de Maria Clara. Henrique engoliu em seco, o coração acelerado, enquanto Maria Clara olhava para ele, intrigada. Essa foto. Começou Henrique, mas não conseguiu terminar. Maria Clara franziu a testa, surpresa, sem entender o que aquela velha foto poderia significar. Essa é minha mãe, disse ela, baixinho, quase sem acreditar. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Henrique olhou para a faxineira com uma mistura de choque e incredulidade. Algo que ele não esperava estava prestes a mudar para sempre o que ele sabia sobre sua família. Mas ele ainda não sabia o que exatamente. Naquele instante, a relação entre Henrique e Maria Clara começava a se transformar, movida por segredos enterrados, humilhações do passado e uma história que ambos tentavam esconder. E a verdade, como sempre, seria mais dolorosa do que qualquer um deles poderia imaginar. Parte 2:12. O silêncio no saguão era quase palpável. João, o milionário dono daquela carteira esquecida no banco, segurava o objeto com as mãos trêmulas. Ele mal conseguia acreditar que a carteira, perdida no meio de tantas outras preocupações, tivesse sido devolvida por uma simples faxineira. Maria, aquela mulher discreta, vestida com seu uniforme azul gasto, observava-o em silêncio, seus olhos castanhos refletindo uma mistura de esperança e ansiedade. João abriu a carteira lentamente, como se temesse o que poderia encontrar ali dentro. Cartões de crédito, dinheiro, documentos, tudo parecia estar no lugar. Mas foi quando seus dedos tocaram uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo, que seu rosto mudou completamente. O sorriso que ele havia ensaiado se desfez, dando lugar a uma expressão de choque e incredulidade. A foto mostrava um jovem sorridente ao lado de uma mulher que João reconhecia instantaneamente, era sua mãe, falecida há mais de 20 anos. Mas o que chamou sua atenção não foi apenas a imagem, e sim uma anotação discreta no verso daquela fotografia, escrita com uma caligrafia delicada, para nunca esquecer quem sempre esteve ao meu lado. Maria percebeu a tensão que crescia no rosto de João e, num impulso, decidiu falar. Eu achei essa carteira ontem à noite, senhor. Estava no chão, perto da porta da sala onde o senhor costuma se reunir com seus clientes. Não pensei 2 vezes antes de pegar e procurar o dono. João mal conseguia desviar o olhar da fotografia. Aquele pedaço de papel, aparentemente inocente, desencadeava uma avalanche de memórias. Lembranças que ele havia enterrado profundamente em seu passado, longe do brilho das festas, dos negócios milionários e das falsas amizades. Essa foto, ele começou, com a voz embargada, essa foto é da minha mãe. Eu não sabia que estava aqui dentro. Não via essa imagem há anos. Maria deu um passo à frente, como se quisesse diminuir a distância entre eles. A senhora era uma mulher forte, sabia? Eu ouvi histórias sobre ela, sobre como cuidou da família quando tudo parecia desmoronar. Acho que a senhora ainda está protegendo o senhor, mesmo agora. João ergueu os olhos e encarou Maria. Por um momento, os dois ficaram presos naquele olhar, carregado de um misto de surpresa e reconhecimento. Ele sentiu que aquela mulher simples, que ele nunca havia notado antes, possuía algo que nenhum dos seus antigos amigos tinha: sinceridade. Por que a senhora devolveu a carteira? Perguntou ele, a voz mais firme agora. Porque acredito que tudo tem um propósito, senhor. Esta carteira, essa foto, talvez seja um sinal de que o senhor precisa lembrar de quem realmente é, antes que seja tarde demais. João respirou fundo, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar. Ele sabia que havia negligenciado partes importantes da sua vida em busca de sucesso e dinheiro. Talvez, pela primeira vez em muitos anos, ele estivesse disposto a enfrentar os fantasmas do passado. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr por trás dos prédios imponentes da cidade, João e Maria conversaram por horas.
Ele contou sobre a mãe, sobre os sacrifícios que fez para criar um filho sozinho, sobre as escolhas difíceis que o levaram até ali. Ela, por sua vez, compartilhou histórias humildes de sua própria vida, mostrando que a verdadeira riqueza estava nas pequenas coisas. Quando finalmente se despediram, João segurou a carteira com mais carinho do que jamais imaginara. Ele sabia que aquele encontro inesperado poderia ser o começo de uma mudança profunda, uma chance de redenção e reconexão com suas raízes. Maria voltou para sua rotina, mas algo dentro dela havia mudado também. Aquele simples ato de honestidade havia desencadeado uma transformação silenciosa, que talvez um dia revelasse segredos ainda mais profundos. E assim, entre segredos guardados e humilhações ocultas, a história de João e Maria começava a se entrelaçar de maneira irrevogável, preparando o terreno para uma reviravolta que ninguém poderia prever. Parte 3. O silêncio pairava pesado entre eles enquanto o milionário, Sr. Eduardo Alencar, fitava a fotografia amarelada que encontrara dentro da carteira. Era uma imagem antiga, em preto e branco, onde aparecia uma jovem sorridente ao lado de um homem de semblante sério. Ele reconheceu imediatamente o homem, era seu pai, Carlos Alencar, falecido há mais de 20 anos. E a jovem? Aquela mulher era Clara, a mesma moça que agora, diante dele, devolvia a carteira com mãos trêmulas. Eduardo sentiu um nó no estômago. Por que aquela foto estava ali, escondida entre os documentos? E por que Clara, uma simples faxineira de sua mansão, guardava algo tão pessoal? O ar carregado de mistério parecia preencher o ambiente. Isso é sua mãe? Ele perguntou, a voz embargada pela surpresa. Clara desviou o olhar, apertando a carteira contra o peito como se buscasse coragem para responder. A sala, antes tão fria e impessoal, parecia agora um palco de uma história que ela guardava há anos, uma história que ninguém jamais imaginou. Não exatamente, ela começou, com a voz baixa, quase um sussurro. Essa é a sua mãe biológica, mas eu fui quem cuidou de você quando ainda era um bebê. Eduardo arregalou os olhos, incrédulo. Como assim? Você está dizendo que me criou? A expressão de Clara se desfez em tristeza e determinação. Sim. Depois que seu pai morreu, sua mãe desapareceu. Ela não estava preparada para criar um filho sozinha, e não queria que você fosse entregue a um orfanato. Então, por muitos anos, eu fui a única que esteve ao seu lado, como uma mãe, como uma família. Eduardo sentiu o chão fugir sob seus pés. Toda a vida de luxo, de certezas e privilégios parecia desmoronar diante daquela revelação inesperada. Como ele nunca soube disso? Por que aquela mulher, que ele sempre via apenas como a funcionária da casa, nunca havia contado? Por que escondeu isso de mim? Ele perguntou, a voz entrecortada pela emoção. Clara suspirou, com os olhos marejados. Porque eu tinha medo. Medo de perder o pouco que tinha, medo de que você me visse como uma impostora. Sempre quis que você tivesse uma vida melhor, longe da minha pobreza e dos meus segredos. Mas hoje, ao devolver sua carteira, percebi que não posso mais carregar esse segredo sozinha. Um silêncio pesado se instalou entre os dois. Eduardo olhou para Clara, agora não mais como a faxineira, mas como a mulher que, silenciosamente, havia moldado sua vida. Se você foi quem esteve comigo desde o início, então, por que desapareceu? Perguntou ele, buscando entender os espaços em branco da sua história. Clara engoliu em seco. Sua mãe voltou, Eduardo. E ela está aqui, em sua vida, tentando recuperar o que perdeu. Mas ela não é quem você pensa que é. Antes que Eduardo pudesse reagir, a porta da sala se abriu com força. Uma mulher elegante, vestida de maneira impecável, entrou com um sorriso falso nos lábios. Seus olhos brilhavam com uma mistura de arrogância e frieza. Que momento tocante, disse ela, dirigindo-se a Clara com um tom sarcástico. Mas acho que chegou a hora da verdade, não acha, Eduardo? Clara recuou, surpresa e desconfiada. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mulher que acabará de entrar era ninguém menos que Helena, a suposta mãe que ele jamais conhecera, mas que todos na alta sociedade diziam ser sua verdadeira guardiã. Helena, disse Eduardo,
tentando manter a calma. Quem é você para dizer isso? Eu sou a mulher que lutou para te criar, para te proteger, mesmo quando Clara, ela fez uma pausa, lançando um olhar fulminante, tentou se infiltrar na sua vida com mentiras e manipulações. Clara encarou Helena com os olhos cheios de fogo. Mentiras? Você abandonou seu próprio filho para viver uma vida de luxo e falsas aparências. Eu fui quem esteve ao seu lado quando você não podia, Helena. Mas agora, sua máscara caiu. Eduardo sentiu o peso das palavras de ambas. A mulher que acreditava ser sua mãe, e a mulher que havia cuidado dele em segredo, estavam diante dele em um duelo silencioso. A verdade parecia estar escondida em fragmentos, e ele estava prestes a descobrir que sua história era muito mais complicada e dolorosa do que jamais imaginara. Enquanto as tensões aumentavam, Eduardo percebeu que o passado voltará para assombrar seu presente, e que a decisão que tomasse agora poderia mudar para sempre o destino de todos eles. Ele respirou fundo, pronto para ouvir a verdade, por mais amarga que fosse. A próxima revelação estava mais próxima do que ele imaginava. E ninguém sairia dessa sala do mesmo jeito. Se você já está curioso para saber o que mais essa história escondida vai revelar, vale a pena acompanhar os próximos capítulos. A cada passo, a trama se adensa, e a verdade, por mais dolorosa, é a única luz que pode guiar os personagens rumo à redenção. Parte 4:12. O milionário Henrique não conseguia tirar os olhos da foto antiga que estava dentro da carteira que a faxineira devolvera. Era uma imagem amarelada pelo tempo, um registro em preto e branco de um homem e uma mulher sorrindo, jovens, em um campo aberto, com uma criança no colo. Algo na expressão daquela mulher, no modo como ela segurava o menino, mexeu profundamente com Henrique. Seu rosto, antes altivo e irônico, agora mostrava um misto de surpresa e apreensão. Ele voltou a olhar para a carteira, agora com um cuidado diferente. As notas de dinheiro, os cartões de crédito, o documento de identidade, tudo parecia comum, mas aquela fotografia despertava uma dúvida que até então ele não tinha coragem de enfrentar. Quem eram aquelas pessoas? E por que aquela foto estava naquela carteira? Henrique sentou-se em sua poltrona de couro, ainda segurando o objeto, e ficou por minutos tentando lembrar se já tinha visto aquela mulher em algum lugar. Mas sua mente se recusava a colaborar. Ele sabia que precisava de respostas, e rápido. Decidiu ligar para sua secretária, mas antes que pudesse falar, seu celular vibrou. Era uma mensagem anônima. Nem tudo que você esquece está perdido, Henrique. Olhe para dentro, onde menos espera. O frio na espinha aumentou. Quem estaria por trás daquela carteira? E o que aquilo queria dizer? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Maria, a faxineira, limpava o chão da sala de Henrique, mas sua mente estava longe dali. Ela sabia que aquela carteira não pertencia a ele, nem de longe. Ela a encontrara caída no banco do parque, onde costumava passar as tardes tentando esquecer as dificuldades da vida. A decisão de devolver fora quase automática, uma obrigação moral que sentirá desde o primeiro momento. Mas havia algo mais, dentro daquela carteira, aquela foto antiga, que Maria reconhecera imediatamente. Era a única lembrança que restava de sua mãe, falecida há anos, e do seu irmão, desaparecido em circunstâncias misteriosas. A foto era a única pista que ela tinha para tentar encontrar uma verdade enterrada no passado. Naquela noite, Henrique não conseguiu dormir. A imagem daquela mulher e daquela criança girava em sua cabeça como um enigma. Ele decidiu que precisava ir até o parque onde a carteira fora encontrada, tentar conversar com a tal faxineira que a devolvera. Quem sabe ela poderia explicar o que sabia, o que sentia. No parque, o encontro foi breve, mas carregado de tensão. Maria, com os olhos marejados, contou a história da foto, da mãe que desaparecerá sem deixar rastros, do irmão que talvez estivesse vivo, mas fora arrancado de sua vida por forças que ela jamais compreenderá. Henrique, por sua vez, revelou que aquela mulher na foto era na verdade sua avó, uma mulher da qual ele pouco sabia e que sua família sempre tentará apagar da memória. A ficha caiu para ambos. Eles estavam ligados por um passado comum, um segredo guardado a 7 chaves. Henrique sentiu uma mistura de raiva, tristeza e, curiosamente, esperança. Maria,
por sua vez, viu naquela revelação uma chance de redenção, de reconhecer-se com suas raízes e talvez, finalmente, encontrar seu irmão. Mas a verdade não viria fácil. Um antigo inimigo da família Henrique, que há décadas tentava destruir o nome dos ancestrais, estaria disposto a tudo para impedir que essas histórias viessem à tona. E o que parecia um simples ato de honestidade, devolver uma carteira perdida, transformava-se em um jogo perigoso de segredos, traições e dramas familiares. Enquanto os dois caminhavam juntos pelo parque, dividindo mais do que um simples encontro, uma sombra observava de longe, pronta para agir. A reviravolta estava apenas começando. Agora, Henrique e Maria precisavam decidir, seguir o caminho da verdade, custasse o que custasse, ou afundar na mentira confortável que os havia protegido até ali. A decisão poderia mudar para sempre o destino de ambos. No próximo episódio, você vai descobrir como esse segredo guardado há anos começa a desmoronar, expondo verdades que podem destruir ou libertar. A história está longe de acabar, e o jogo de sombras e luzes só aumenta. Permaneça atento a cada detalhe, porque às vezes, aquilo que parece um simples objeto perdido pode revelar toda uma vida escondida nas entrelinhas do tempo. Parte 5. Naquela manhã, o céu nublado parecia refletir a tensão que pairava no ar. O milionário Henrique estava sentado em seu escritório, segurando a carteira recém-recuperada, que a faxineira, Dona Rosa, tinha devolvido com uma sinceridade quase tocante. Apesar de sua riqueza e poder, Henrique sentiu uma estranha mistura de desconfiança e curiosidade sobre aquela mulher simples que tinha cruzado seu caminho de forma tão inesperada. Ele abriu a carteira com cuidado, quase reverência. Havia dinheiro, cartões, documentos e, no meio deles, uma fotografia antiga, desgastada pelo tempo. Era uma imagem em preto e branco, de uma mulher jovem sorrindo, com um semblante que Henrique não conseguia esquecer. Seus dedos tremiam levemente enquanto ele a segurava, o coração apertado por uma lembrança que ele havia tentado sepultar. Henrique reconheceu de imediato. Era sua mãe, Ana Clara, que ele não via há mais de 20 anos. A mulher que desapareceu misteriosamente quando ele ainda era uma criança. A fotografia tinha uma data escrita no verso, quase ilegível, mas suficiente para trazer à tona memórias dolorosas e, ao mesmo tempo, um lampejo de esperança. Ele lembrou-se das histórias que ouvirá na infância, a mãe que abandonou a família, o pai amargurado, e ele, um menino criado entre paredes frias e segredos sufocantes. Mas agora, aquela foto nas mãos de uma simples faxineira parecia um sinal de que havia algo mais, uma conexão que ele jamais imaginara. Henrique levantou-se abruptamente e saiu do escritório, a fotografia apertada contra o peito. Encontrou Dona Rosa na cozinha, lavando pratos, seu rosto sereno e humilde. Ele a chamou, com a voz que não escondia o misto de surpresa e emoção. Dona Rosa, essa foto. Quem é essa mulher? Ela parou o que estava fazendo e olhou para ele, seus olhos carregados de uma tristeza antiga, mas também de força. Ela é minha irmã, Henrique. Sua mãe, Ana Clara. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Henrique sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Como poderia ser verdade? Por que nunca lhe contaram? Por que ela deixou de aparecer? Dona Rosa explicou, com a voz firme, que Ana Clara fora afastada da família por razões que envolviam intrigas e mal-entendidos, mas que ela nunca deixou de pensar no filho. Durante anos, tentou manter contato, mas sempre foi impedida por aqueles que se beneficiavam da separação. Eu guardei essa foto porque sempre acreditei que um dia você saberia a verdade. Que sua mãe não era a vilã que todos pintaram, disse Rosa, enxugando as mãos no avental. Henrique sentiu a raiva e a dor se misturarem com uma vontade crescente de descobrir toda a história. Uma parte dele queria se fechar, rejeitar essa revelação, mas outra parte desejava desesperadamente a redenção, a possibilidade de reconstruir o que fora destruído. Ele então fez uma promessa silenciosa: iria investigar o passado, desmontar as mentiras e, acima de tudo, encontrar Ana Clara. Se ela estava viva, ele a encontraria. Se não, ele daria um fim àquela sombra que assombrava sua vida. Dona Rosa sorriu pela primeira vez em muito tempo. Ela sabia que aquele era o começo de uma jornada difícil, mas necessária.
E, pela primeira vez, Henrique sentiu que não estava sozinho. Mal sabiam eles que essa busca desencadearia uma série de revelações capazes de mudar não apenas suas vidas, mas também o destino de toda a família. Segredos enterrados por décadas começariam a emergir, confrontando poder, traição e um passado que parecia querer se vingar. Henrique voltou para seu escritório, olhando novamente para a fotografia, agora com um novo propósito. Ele sabia que aquela pequena peça do passado era a chave para abrir portas que ele jamais imaginara. A partir daquele momento, a vida de Henrique e de Dona Rosa nunca mais seria a mesma. E o que parecia ser um simples ato de honestidade por parte da faxineira, na verdade, era o estupim para uma verdadeira tempestade de emoções, segredos e reviravoltas. O que Henrique ainda não sabia era que a maior surpresa estava por vir, e que, para alcançá-la, ele precisaria enfrentar seus maiores medos e abrir seu coração para a redenção. Parte 6:12. Aquela noite mal dormida parecia ter deixado o milionário Ricardo ainda mais inquieto. Depois que Ana, a faxineira, devolveu sua carteira em TAM, ele não conseguia afastar o pensamento da foto antiga que encontrou entre os documentos. Era uma imagem em preto e branco, desgastada pelo tempo, que mostrava uma mulher jovem, sorridente, com um semblante familiar demais para ser apenas uma coincidência. Sentado em seu escritório luxuoso, Ricardo observava a foto com o coração acelerado. Aquela mulher era sua mãe, Helena, mas havia algo diferente nela, a mesma mulher, em um momento muito anterior ao que ele conhecia. A imagem parecia capturar um segredo enterrado há décadas, e ele sentiu que precisava descobrir o que Ana tinha a ver com isso. Na manhã seguinte, Ricardo resolveu falar com Ana pessoalmente. Ela estava terminando a limpeza da sala de reuniões quando ele a chamou. Ela se virou, surpresa, mas manteve a calma. Ana, preciso ser sincero com você, começou ele, hesitante. Quando você devolveu minha carteira, encontrei uma foto dentro dela. Essa foto é da minha mãe. Você sabe de onde ela veio? Ana engoliu seco e desviou o olhar. Um silêncio pesado pairou no ar, até que ela falou, com a voz trêmula. Eu deveria ter contado antes, Sr. Ricardo, mas não sabia como. Essa foto era da sua mãe mesmo. Ela era minha tia. Ricardo arregalou os olhos, incrédulo. Nunca ouvirá falar dessa tia, e muito menos que Ana fosse parente da família. Minha mãe, Helena, teve uma irmã, continuou Ana, já mais firme. Ela se afastou da família há muitos anos, e ninguém mais ouviu falar dela. Eu sou filha dela, e desde pequena cresci ouvindo histórias que a sua mãe não queria que ninguém soubesse. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Tudo fazia sentido e ao mesmo tempo parecia impossível. Ele nunca imaginara que a faxineira que confiava pudesse estar ligada à sua história de forma tão profunda. Por que essa foto estava na minha carteira? Perguntou ele, tentando controlar a voz. Sua mãe me deu aquela foto antes de desaparecer, disse Ana, com lágrimas nos olhos. Ela queria que você soubesse que nem tudo era como parecia. Que por trás da fortuna, da aparência de perfeição, havia segredos que poderiam mudar tudo. Ricardo não sabia o que pensar. Naquele momento, sentiu que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo, mas precisava entender cada detalhe. Resolveu então convidar Ana para um café, para que ela contasse tudo o que sabia, sem pressa, sem julgamentos. Enquanto caminhavam juntos para fora do prédio, o que parecia um simples ato de devolver uma carteira começava a revelar um passado obscuro, cheio de segredos enterrados, traições e escolhas difíceis. E Ricardo sabia que aquela conversa seria apenas o começo de uma longa jornada em busca da verdade, uma verdade que poderia abalar sua família para sempre. Parte 7:12. O silêncio no escritório do milionário Henrique era quase palpável. Ele segurava a carteira entre as mãos, observando cada detalhe com uma mistura de curiosidade e tensão. A carteira, que acabará de ser devolvida por Clara, a faxineira, parecia comum à primeira vista, couro gasto, vários cartões e um dinheiro amassado, mas o que Henrique encontrou ali dentro era tudo menos comum. Ao abrir um dos compartimentos internos, uma fotografia antiga caiu sobre a mesa. Era amarelada pelo tempo,
com as bordas levemente rasgadas, mas ainda assim nítido o suficiente para causar um impacto imediato. Na foto, um homem jovem sorria, abraçado com uma mulher de aparência delicada, ambos em um campo aberto, sob um céu claro. O homem tinha um rosto familiar, era o próprio Henrique, décadas atrás. A mulher, porém, era alguém que ele não via há mais de 20 anos. Seu coração congelou. Clara, que observava tudo em silêncio, percebeu a mudança súbita na expressão dele. O milionário, que até então se mostrava calmo e um pouco desconfiado, agora tinha os olhos marejados e a respiração pesada. Essa foto. Ele começou, a voz embargada. Onde você conseguiu isso? Clara desviou o olhar. Sentia o peso daquela pergunta, sabia que estava prestes a entrar em um território delicado. Achei dentro da carteira, respondeu com sinceridade. Quando a encontrei caída no chão do corredor, não pensei duas vezes antes de trazê-la para você. Não sei de quem é essa mulher, mas parecia importante. Henrique assentiu lentamente, ainda encarando a fotografia. Era uma lembrança daquilo que ele tentou enterrar, uma época em que sua vida era simples, antes da fortuna, antes da ambição cegante que o consumiu. A mulher da foto era Laura, seu primeiro amor, desaparecida misteriosamente após uma briga que eles tiveram antes de ele partir para a cidade grande. Clara, curiosa e já sentindo que aquela história poderia mudar tudo, se aproximou um pouco mais. O que aconteceu com ela? Perguntou, com a voz baixa. Henrique suspirou profundamente, como se puxasse toda a dor de um passado esquecido. Ela sumiu sem deixar rastros. Todo mundo achou que ela tinha ido embora de vez, que não se importava mais comigo, disse, com amargura na voz, mas agora, olhando essa foto, começo a pensar que talvez tenha havido algo mais por trás disso. Clara cruzou os braços, sentindo a urgência da situação. Você acha que ela pode estar viva? Henrique levantou os olhos, encarando-a com uma determinação renovada. Não sei. Mas essa carteira, esse momento, é um sinal. Talvez a vida esteja me dando uma segunda chance para corrigir meus erros. E, dessa vez, eu não vou deixar que o orgulho me impeça de buscar a verdade. Nesse instante, o celular dele vibrou sobre a mesa. Ele pegou o aparelho, e o nome que apareceu na tela fez o sangue de Henrique gelar novamente. É o advogado da família, disse ele, com a voz trêmula. Parece que encontraram algo importante sobre o testamento da minha mãe. Algo que pode mudar tudo o que eu sabia até agora. Clara franziu o senho, intrigada. O que exatamente? Henrique balançou a cabeça, incapaz de responder de imediato. A foto, a carteira, o sumiço de Laura, o novo mistério sobre o testamento, tudo parecia estar interligado de uma forma que ele nunca imaginou. Enquanto isso, Clara sentiu um misto de medo e esperança. Aquele encontro fortuito com a carteira perdida estava prestes a desencadear uma série de revelações que abalariam a vida de Henrique e a dela também. Você quer que eu te ajude a descobrir o que está acontecendo? Ela perguntou, hesitante. Henrique olhou para ela, pela primeira vez realmente vendo a mulher que sempre esteve ali, silenciosa, discreta, mas com uma força interna que ele jamais reconheceu. Sim, respondeu, com uma voz firme, eu preciso de alguém em quem eu possa confiar. Alguém que não tenha medo da verdade. E assim, naquele momento delicado, começou uma aliança improvável entre o milionário e a faxineira. Dois mundos opostos unidos por um segredo antigo, uma fotografia esquecida e a promessa de redenção. Mas eles não sabiam que sombras muito maiores já os aguardavam. Sombras essas que fariam tudo o que fosse possível para manter o passado enterrado, custasse o que custasse. Parte 8:12. No instante em que o milionário Marcos abriu a carteira que a faxineira, Dona Lourdes, havia encontrado e devolvido, seu rosto mudou completamente. Ali, entre os cartões de crédito, o documento de identidade e algumas notas amassadas, havia uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Era uma imagem em preto e branco, tremida e desbotada, mas que o fez congelar no lugar. A foto mostrava um jovem muito parecido com ele, mas ao lado de uma mulher que ele jamais tinha visto antes. A mulher sorria, parecia feliz, e segurava uma criança nos braços.
Algo naquela imagem mexeu profundamente com Marcos, como se uma parte esquecida da sua história estivesse sendo revelada naquele momento. Dona Lourdes, que ainda estava na sala esperando uma reação, percebeu a mudança no semblante do milionário e perguntou, cautelosa: Senhor Marcos, está tudo bem? A senhora vai querer conversar sobre isso? Ele hesitou, olhando para a foto mais uma vez. Depois de alguns segundos, finalmente falou, com a voz trêmula: Essa foto é da minha mãe e de uma irmã que eu não conhecia. Eu nunca soube que ela existia. Lourdes engoliu em seco. Ela sabia que, além de devolver a carteira, seu gesto poderia desencadear algo muito maior. Durante o tempo que passou limpando a casa de Marcos, ela havia ouvido fragmentos da sua vida, os segredos sussurrados entre as paredes luxuosas. E agora, ali estava ele, frente a frente com uma verdade que parecia ter sido enterrada há décadas. Como é possível? Marcos murmurou, quase para si mesmo. Dizem que sua mãe teve uma filha antes de você nascer, mas a história nunca foi confirmada, explicou Lourdes, como quem fala uma coisa que, de certa forma, já sabia. Marcos sentou-se, ainda segurando a foto, os olhos marejados. Ele sempre achou que sua família tinha sido perfeita, que as aparências mostravam uma felicidade intocada. Agora, tudo estava se desmoronando. Enquanto isso, Lourdes sentia um misto de alívio e apreensão. Ela sabia que aquele momento era o começo de uma grande reviravolta na vida do milionário. E talvez, também, na dela. Marcos decidiu que precisava ir até o orfanato onde a criança da foto teria sido deixada, conforme uma velha anotação no verso da fotografia. Ele queria respostas, precisava entender quem era aquela irmã e por que ela havia sido apagada da sua história. Antes de sair, olhou para Lourdes com um olhar diferente, mais humano, menos arrogante. Obrigado, Lourdes. Você não sabe o quanto essa carteira e essa foto podem mudar tudo. Ela sorriu, sabendo que, de alguma forma, seu ato simples tinha dado início a uma jornada de redenção para Marcos. Uma jornada que, quem sabe, poderia curar feridas antigas e trazer uma nova chance para todos. Enquanto ele desaparecia pela porta, Lourdes voltou à limpeza da casa, mas agora com a sensação de que nada mais seria como antes. Porque às vezes, uma pequena ação pode revelar segredos que mudam o destino. E a história de Marcos estava apenas começando a ser escrita de novo. Parte 9:12. O silêncio pairava pesado na sala de estar da mansão, enquanto Roberto segurava a carteira que acabará de receber das mãos trêmulas de Marlene, a faxineira que, contra todas as suspeitas, fizera a questão de devolvê-la então. Aquele gesto simples, porém raro em seu mundo de privilégios e desconfianças, já havia mexido com algo dentro dele, mas foi quando abriu a carteira e encontrou uma foto antiga que seu corpo inteiro congelou. Era uma imagem amarelada pelo tempo, com bordas desgastadas, mostrando um jovem sorridente ao lado de uma mulher que Roberto reconheceu imediatamente. Seu coração disparou, e a respiração ficou presa na garganta. Isso não pode ser verdade, murmurou ele, olhando fixamente para a fotografia. O jovem da foto era ele mesmo, décadas atrás, em um momento de felicidade que parecia distante, quase inacessível. E a mulher? Era sua mãe, a mulher que ele achava ter perdido para sempre, enterrada no passado e nas memórias dolorosas. Marlene observava de longe, o rosto escondido atrás de um leve sorriso triste. Ela sabia o impacto daquela foto, sabia que havia guardado esse segredo por anos, esperando o momento certo para que ele entendesse a verdade. Mas a expressão de Roberto a fez duvidar se ela tinha escolhido o momento certo. Quem te deu essa foto? Ele perguntou, a voz carregada de emoção, quase um sussurro. Marlene hesitou, as mãos trêmulas segurando a bolsa que sempre levava consigo. Finalmente, decidiu revelar o que sabia. Foi sua mãe quem me entregou, há muitos anos, quando eu comecei a trabalhar aqui. Ela me pediu para cuidar de você, mesmo que você não soubesse disso, disse ela, com a voz firme apesar do nervosismo. Roberto ficou imóvel, os olhos marejados. A revelação era uma bomba emocional que explodia dentro dele. Durante toda a vida, ele carregara o peso da ausência daquela mulher, acreditando que ela o havia abandonado ou esquecido.
Agora, a verdade começava a emergir, e ele sentiu uma mistura de raiva, tristeza e esperança. Por que ela nunca me falou nada? Por que me deixou sozinho? Sua voz quebrou no final, denunciando o turbilhão de sentimentos que o consumia. Marlene deu um passo à frente, a coragem finalmente superando o medo. Ela fez isso para te proteger, Roberto. Havia pessoas perigosas ao redor, e ela precisava garantir sua segurança. Foi por isso que ela me pediu para guardar essa foto, para que você soubesse a verdade quando estivesse pronto. O silêncio voltou a dominar o ambiente, mas agora com um peso diferente, quase como se uma ponte invisível tivesse sido construída entre eles, unindo passado e presente, segredos e revelações. Roberto olhou para Marlene, com um olhar que misturava gratidão e desconfiança, tentando entender tudo aquilo que começava a ser revelado. Ele sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre, e que precisaria enfrentar não apenas os fantasmas do passado, mas também as escolhas difíceis que viriam pela frente. Você vai me ajudar a encontrar minha mãe? Perguntou ele, a esperança surgindo como uma chama tênue em seu coração. Marlene assentiu, determinada. Sim, Roberto. Vamos descobrir a verdade juntos. E dessa vez, nada vai nos separar. Naquele instante, a mansão que antes parecia apenas um símbolo de riqueza e solidão, tornou-se o palco de uma nova história, uma história de segredos desvendados, dores enfrentadas e uma redenção que ainda estava por vir. E enquanto a noite caía lá fora, dentro daquela casa, uma nova jornada começava a ser escrita, marcada pela coragem de enfrentar o passado e a promessa de um futuro diferente. Parte 10. Aquele silêncio entre eles parecia pesar toneladas. O milionário, Henrique, segurava a carteira com a mão trêmula, o olhar fixo numa fotografia antiga que encontrara no compartimento interno. A foto mostrava uma jovem sorridente, com traços delicados, segurando uma criança nos braços. Era uma imagem íntima, cheia de significado, e o choque estampado no rosto de Henrique dizia tudo. Maria, a faxineira, observava de longe, com o coração apertado. Ela nunca imaginou que aquele gesto simples de honestidade a levaria a um momento tão delicado. Henrique finalmente quebrou o silêncio, sua voz carregada de uma mistura de surpresa e nostalgia. Onde você conseguiu essa foto? Perguntou, ainda olhando para a imagem. Maria engoliu em seco, incerta se deveria responder. A verdade era que a carteira caiu durante a limpeza do escritório, e ela só percebeu quando a recolheu no chão. Mas a fotografia, aquela parte, parecia mexer com algo que ela não esperava. Eu achei dentro da carteira, senhor, respondeu, com a voz baixa. Henrique fechou os olhos por um instante, tentando reunir forças para contar o que aquela imagem representava. Ele se aproximou de Maria e, com um gesto quase instintivo, pediu que ela se sentasse. Eu não sei se você entende, mas essa foto é muito importante para mim. Essa mulher era minha esposa, Clara. E essa criança, minha filha, Sofia, explicou, a voz embargada. Faz anos que não a vejo. Uma tragédia nos separou, e eu perdi contato com ambas. Nunca imaginei que encontraria algo que me ligasse a elas aqui, tão longe do passado. Maria sentiu o peso da revelação. Ela nunca havia ouvido falar da história de Henrique, mas naquele momento compreendeu que aquela carteira, que parecia apenas um objeto perdido, carregava um universo inteiro de dores e lembranças. Eu sinto muito, senhor, disse, sincera. Se eu puder ajudar de alguma forma, me diga. Henrique olhou para ela, como se avaliasse se podia realmente confiar naquela mulher que, até pouco tempo, era apenas uma faxineira desconhecida. Algo em Maria parecia genuíno, uma luz diferente no ambiente frio de seu escritório. Na verdade, sim, disse ele, com uma decisão repentina. Você pode ser a chave para encontrar minha família. Há uma chance de que você conheça essa mulher ou que tenha visto algo que eu não sei. Você trabalha em muitos lugares, conhece muita gente. Maria ficou surpresa, mas também sentiu uma esperança crescer dentro dela. Havia uma conexão que ultrapassava o simples ato de devolver uma carteira perdida. Eu não prometo nada, avisou, cautelosa, mas vou tentar lembrar de tudo que possa ajudar. Nos dias seguintes,
Maria começou a vasculhar suas memórias e contatos. Ela passou a conversar com antigos colegas, perguntar discretamente sobre Clara e Sofia, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça doloroso. E foi então que uma notícia inesperada chegou até ela. Uma mulher com o nome de Clara havia sido vista recentemente em um bairro vizinho, acompanhada de uma menina que poderia ser sua filha. Henrique ficou em silêncio, quase descrente, quando Maria lhe contou. Era uma possibilidade remota, mas algo no olhar dele mudou. A esperança, aquela chama que ele acreditava ter perdido para sempre, começava a reacender. Mas, como em toda história de segredos e reviravoltas, nada seria simples. Pouco depois, Henrique recebeu um telefonema misterioso, de uma voz fria e ameaçadora, avisando que ele deveria abandonar essa busca imediatamente, ou sofreria consequências graves. O mistério se adensava, e Maria, agora envolvida de corpo e alma, sabia que estava diante de algo muito maior do que imaginava. Ela não podia mais voltar atrás. E você, o que faria se, por um ato de honestidade, descobrisse segredos que podem mudar vidas, e ainda colocá-la em perigo? Acompanhe comigo nos próximos episódios essa história cheia de reviravoltas, segredos revelados e uma busca que vai muito além do que se pode imaginar. A verdade está apenas começando a aparecer. Não perca a continuação dessa trama que prova que, às vezes, a redenção surge das situações mais inesperadas. Parte 11 e 12. O relógio da sala de estar marcava quase meia-noite quando o milionário Henrique finalmente decidiu abrir a carteira que a faxineira, Maria, havia devolvido com tanta honestidade. O envelope estava impecável, sem nenhuma marca de uso, exceto por uma dobra discreta que chamava a atenção no centro. Ele respirou fundo, como se antecipasse algo importante, e retirou cuidadosamente o conteúdo. Dentro da carteira, além do dinheiro e dos cartões que ele próprio havia perdido, havia uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo, dobrada com muito cuidado. Henrique congelou. Seus olhos não conseguiam desviar daquele rosto. Era uma mulher jovem, com um sorriso tímido e olhos que pareciam segurar um segredo. Ele a reconheceu na hora. Era sua mãe, Ana Clara, em um tempo em que a vida parecia simples, antes do dinheiro, antes das brigas familiares e das intrigas que haviam destruído quase tudo ao seu redor. O coração de Henrique começou a acelerar, e uma mistura de emoções tomou conta dele: saudade, culpa e uma inesperada sensação de esperança. Ele nunca tinha visto aquela foto antes. Como ela havia chegado naquela carteira? E, mais importante, por que Maria a guardava ali? No dia seguinte, Henrique não conseguiu tirar a foto da cabeça. Decidiu visitar a casa da faxineira, sentindo que aquela história tinha uma conexão muito maior do que ele poderia imaginar. Quando chegou, Maria o recebeu com a mesma simplicidade e sinceridade que o havia impressionado na noite anterior. Eu não esperava que o senhor viesse, disse ela, baixando os olhos, tímida. Eu precisava entender, respondeu Henrique, entregando a foto para que ela visse. Onde você conseguiu isso? Porque estava na minha carteira. Maria respirou fundo, como se estivesse decidindo se contava uma verdade que há muito tempo guardava. Essa foto é do passado do senhor, da sua mãe, Ana Clara. Ela era minha amiga, muito antes de tudo isso acontecer. Henrique franziu o senho, surpreso. Ele mal conhecia a história da mãe, sabia que ela havia morrido jovem, mas nunca soube muito além disso. Minha mãe me contou sobre ela, mas nunca soube que vocês eram amigas. O que aconteceu? Maria hesitou, então começou a narrar um segredo que havia sido guardado por anos. Ana Clara e minha mãe eram como irmãs. Naquela época, elas enfrentavam juntas uma vida difícil, cheia de desafios que ninguém conhece. Mas depois que Ana Clara desapareceu, minha mãe foi acusada injustamente de algo que não fez. Ela foi humilhada, perdeu tudo, e a nossa família sofreu muito por causa disso. Henrique sentiu uma pontada no peito. Ele cresceu ouvindo versões distorcidas, sempre pensando que a mãe tinha abandonado a família por vontade própria. E agora, aquela nova verdade começava a reconstruir tudo o que ele acreditava sobre seu passado. Por que está me contando isso agora? Perguntou ele, emocionado. Porque o senhor precisa saber a verdade.
E por quê? Eu queria que o senhor entendesse que a honestidade que mostrei ao devolver sua carteira vem do mesmo lugar onde nasceu essa amizade verdadeira, que resistiu ao tempo e à dor, disse Maria, com os olhos marejados. Henrique olhou para a mulher que, até então, era apenas a faxineira que encontrou a carteira. Agora ela era muito mais, a guardiã de um segredo que poderia mudar sua vida para sempre. Eu quero ajudar a reparar tudo isso, ele disse, firme. Quero que a justiça seja feita, que minha mãe seja lembrada como ela realmente foi. Maria sorriu pela primeira vez naquele encontro, um sorriso que parecia carregar o peso de anos de sofrimento e a leveza de uma nova esperança. Enquanto eles conversavam, uma nova aliança nascia. Uma jornada de redenção, onde o passado não seria mais uma prisão, mas a chave para reconstruir laços perdidos, revelar segredos escondidos e, finalmente, encontrar a paz que ambos tanto buscavam. Naquele momento, Henrique percebeu que aquele simples ato de honestidade da faxineira havia sido o começo de uma transformação profunda, não apenas na sua vida, mas em toda a história que ele carregava no coração. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava no caminho certo para consertar tudo. O silêncio no escritório de Vitor era quase palpável. Ele segurava a carteira com firmeza, os olhos fixos naquela foto amarelada pelo tempo. Uma imagem simples, um homem e uma mulher, sorrindo, abraçados em um parque que ele reconhecia imediatamente. Era ele, jovem e cheio de esperança, e ao seu lado, Clara, a mulher que ele amava e que desaparecera da sua vida de maneira misteriosa há mais de 20 anos. A ficha caía aos poucos. A carteira não era apenas um objeto perdido, era uma ponte para um passado que Vitor tentará enterrar, mas que agora ressurgia com força total. Do outro lado da porta, Ana, a faxineira, esperava nervosamente pela reação do milionário. Ela tinha devolvido a carteira porque acreditava na honestidade, mas não imaginava que seu ato simples abriria uma ferida tão profunda no coração daquele homem. Você conhece essa mulher? Vitor perguntou, a voz embargada. Ana engoliu seco. Acho que sim, senhor. Vi essa foto quando estava limpando a carteira na sala de repouso. Por isso quis devolver. Parece que ela é importante para o senhor. Vitor assentiu, a mente acelerada. Ele se lembrou de tudo. O amor proibido, a separação abrupta, as promessas não cumpridas. E a dor que ele carregava silenciosamente por todos esses anos. Clara sumiu sem deixar pistas. Pensei que tinha me abandonado, confessou ele, com um suspiro que parecia carregar o peso do mundo. Ana olhou para ele com uma mistura de empatia e surpresa. E se eu lhe dissesse que ela sempre esteve por perto? Que, de um jeito ou de outro, ela nunca deixou de se importar. Vitor franziu a testa. Como assim? Ela se aproximou e contou a história que descobrira ao longo dos dias em que trabalhou naquela casa. Clara, após o desaparecimento, enfrentou uma série de dificuldades que a impediram de entrar em contato com ele. Porém, ela acompanhava de longe a vida de Vitor, sempre zelando para que nada lhe faltasse, mesmo que anonimamente. Eu achei essa carteira atrás de um móvel, cheia de documentos e cartas antigas, continuou Ana. Parece que Clara deixou tudo isso para quando você estivesse pronto para entender. Vitor sentiu uma mistura de raiva, tristeza e, finalmente, esperança. A dor do passado começava a se transformar em uma oportunidade de recomeço. Ele pediu para Ana ficar. Juntos, abriram a carteira com cuidado. Entre as cartas, havia uma última mensagem de Clara, escrita com uma caligrafia trêmula, pedindo perdão e explicando os motivos do afastamento, problemas familiares, medos e a vontade de protegê-lo de um segredo que poderia destruí-lo. Eu nunca soube disso, admitiu Vitor, com lágrimas nos olhos. Ana sorriu, emocionada. Às vezes, o maior ato de amor é o silêncio, mesmo quando dói. Naquele instante, Vitor percebeu que a verdadeira riqueza não estava nos bens materiais ou no dinheiro, mas nas histórias, nas memórias e nas pessoas que amamos, mesmo quando estão ausentes. Ele se levantou e agradeceu a Ana, não apenas pela honestidade, mas por ter sido a ponte que o fez reencontrar sua própria humanidade. Nos dias que seguiram, Vitor buscou Clara. Desta vez, não com raiva ou rancor, mas com compreensão e o desejo de reconstruir aquilo que fora perdido.
a história deles não terminou ali. Foi apenas o começo de um capítulo onde perdão, redenção e amor tomaram o lugar da dor e do silêncio. E você, já teve uma experiência em que um simples gesto mudou tudo? Compartilhe sua história nos comentários e continue acompanhando essas histórias que mostram como a vida pode surpreender quando menos esperamos. Inscreva-se para descobrir juntos mais reviravoltas, segredos e finais que deixam a gente refletindo sobre o que realmente importa.